Olá, estamos aqui no 7º episódio do Direito em Pauta, o podcast do Jus Conexão UEL, um projeto de democratização do curso de Direito da UEL. Eu sou Augusto Brandão, do primeiro ano da graduação. E eu sou Fernando Iocomiso, do terceiro ano da graduação. E a pauta de hoje é a saúde entre o rosa e o azul, Novembro Azul e os direitos de mulheres transexuais, travestis e pessoas não binárias. Em 2023, o Instituto Nacional de Câncer estimou 71.730 novos casos de câncer de próstata no Brasil, o segundo tumor mais incidente em pessoas designadas homem ao nascer no país. A campanha do Novembro Azul busca divulgar informações sobre o diagnóstico precoce e o rastreamento de câncer de próstata, visando combatê-lo em território nacional e conscientizar a população masculina sobre a importância de preveni-lo. No entanto, assim como no Outubro Rosa, sua divulgação acaba focando quase exclusivamente em pessoas cisgênero, ou seja, que se identificam com o seu sexo biológico que lhe foi atribuído no seu nascimento. Apesar de extremamente importante, é fundamental que a campanha de Novembro Azul seja mais inclusiva e abrangente, voltada para todas as pessoas que estão suscetíveis a essa doença, ou seja, as pessoas que têm próstata, algo que inclui as mulheres transexuais, travestis e pessoas não binárias, que enfrentam desafios ainda maiores no acesso de serviço à saúde, e que demandam atenção e cuidados específicos, os quais, na maioria das vezes, os profissionais da saúde não estão preparados para oferecer. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Ministério da Saúde tem o dever de garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis, inclusive em especialidades relativas ao seu sexo biológico. Entendimento formado pelo julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 787, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na ação em questão, o Partido dos Trabalhadores, o PT, destacou a existência de problemas graves no Sistema Único de Saúde, o SUS, que dificultam o acesso da população trans a consultas médicas especializadas. Portanto, não há dúvidas de que campanhas como o Novembro Azul devem ser mais inclusivas e abrangentes, da forma a proteger a população trans, efetivamente assegurando seus direitos. Para a nossa conversa de hoje, vamos receber a doutora Caroline Nascimento, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná e primeira mulher trans a estar no cargo de ouvidoria de uma Defensoria Pública no Brasil. Ex-conselheira de saúde em Curitiba e dos direitos das mulheres do Estado do Paraná, membro consultora da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero e da Comissão de Estudos de Violência de Gênero, a CEVIG, que compõe a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Paraná, e membro do Comitê LGBTQIA+, do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná, a COPED. E também temos a honra de receber a socióloga e pesquisadora Úrsula Boreal Lopes Breviglieri, mestranda em Sociologia e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, ativista pelos direitos das populações trans no Brasil, com ampla experiência nas áreas de gênero, educação e transfeminismo. Senhoras, uma honra tê-las com a gente. Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Úrsula Boreal, eu sou socióloga e professora, formada em Ciências Sociais aqui pela UEL e terminando o meu mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia, com perspectivas de sequência direto para o doutorado, né? Eu estou também há alguns anos como ativista pelos direitos das populações trans, travestis e não binárias, nas quais eu me insiro, e eu integro a Articulação Brasileira Não Binária, a ABRAMB, e a Rede Não Binárias Abya-Yala, Latinoamérica, o que inclusive me levou a ter entrado e estar cursando também agora a graduação em Direito aqui na UEL. Bom, como pesquisadora, eu tenho me debruçado especialmente sobre temáticas transfeministas, decoloniais, sobre linguagem inclusiva de gênero e ação conservadora. Eu queria dizer que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder conversar sobre uma temática que me atravessa tanto enquanto uma mulher trans, travesti, e muito obrigado pelo convite. Antes de começar nossa conversa, porém, vamos só fazer uma observação. Para aqueles que não sabem ou que acabam se confundindo, mulheres transexuais, travestis e pessoas não binárias são pessoas cuja identidade de gênero está dentro do conceito transgênero, que engloba pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento. Para começarmos, doutora, como informamos, na maioria das vezes, campanhas como Novembro Azul e Outubro Rosa acabam não incluindo pessoas trans. De que forma os direitos dessas pessoas acabam sendo violados com essa exclusão? Qual é a importância da conscientização de que essa população também precisa tomar cuidados necessários para a prevenção do câncer ou de próstata ou de mama? A importância é nos salvar vidas, né? Independente de sexo, identidade de gênero, orientação sexual, raça, cor. A gente precisa de campanhas mais
inclusivas e explicativas que se fazem necessárias para que primeiro as pessoas entendam do que se trata, até para que se conscientizem da importância de aderir às ações de prevenção e até para executá-las. Muito obrigado, doutora. E para você, Úrsula, como que os direitos de pessoas trans são prejudicados por sua exclusão de campanhas de prevenção de doenças como câncer de próstata ou mama? E qual que é a relevância de conscientizar essas pessoas e a sociedade sobre a necessidade dessa população também de se prevenir contra tais doenças? Vejam, campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, elas são completamente essenciais em termos de prevenção, mas muitas vezes elas reforçam sim uma visão cisnormativa da saúde. E com isso eu quero dizer, uma visão que exclui efetivamente pessoas trans, travestis e não binárias do acesso à saúde. Então, por exemplo, quando a gente vincula uma condição a um determinado gênero de forma rígida, por exemplo, câncer de mama a mulheres ou câncer de próstata aos homens. A gente está reproduzindo com isso uma ideia que não considera de nenhuma forma as vivências dessas populações, né, das nossas populações, o que acaba criando barreiras ao acesso aos cuidados adequados, né? E se a gente pensar essa exclusão, ela acaba por violar o direito à saúde das pessoas trans de várias formas, né? Então, numa primeira instância, a gente pode falar de como isso reitera esse processo de invisibilização dos nossos corpos, como se a gente nem existisse, como se não existíssemos, né? O que já é algo estrutural na sociedade brasileira, mas indo mais avante assim, a gente pode pensar como isso perpetua formas de pensamento preconceituosas dentro das próprias instituições de saúde, né? O que acaba por afetar diretamente a oferta dos serviços públicos. Então, pensemos um homem trans que busque por exames de mama, por exemplo, ou uma mulher trans que busque por exames de próstata. Quantas situações de constrangimento podem ser criadas a partir desse embate, desse encontro entre a cisnormatividade, entre o preconceito e a vivência dessas pessoas que não se limitem nem se resume a essa perspectiva preconceituosa, sabe? Então, já tem alguns estudos que falam sobre, por exemplo, maior incidência de problemas urinários em pessoas trans, especialmente por não se sentir confortável por utilizar banheiros, geralmente são separados por gênero em lugares públicos, né? Então, só para a gente imaginar como que a exclusão dessas populações nas campanhas, elas literalmente ferem o direito à equidade das nossas populações. Fere o direito à vida digna. A gente precisa desvincular os órgãos de determinado gênero e isso inclui, inclusive, um processo de não utilizar cores, entre aspas, tipicamente masculinas, como azul, para campanhas voltadas a um público que pode ter diversos gêneros, como é o caso do público de pessoas que têm próstata, né? Muito obrigado pela resposta. De acordo com o relatório divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA, o Brasil continua sendo campeão de desrespeito e violência contra pessoas trans, pelo 15º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas trans no mundo. É um preconceito que se manifesta frequentemente na área da saúde, impactando de forma direta o acesso de pessoas trans à saúde pública, por sofrerem, muitas vezes, com situações de ignorância, discriminação e violência. Doutora, de que formas a senhora acredita que essa discriminação enfrentada por pessoas trans e não binárias, especialmente no serviço de saúde, interfere no seu acesso a exames preventivos e tratamentos adequados para doenças como o câncer de próstata? A interferência nesses casos é muito explícita, né? Como a deslegitimação da identidade de gênero e a forma violenta do atendimento, entre outras ações que acaba por desestimular as pessoas a buscarem os espaços para o tratamento e a prevenção dessas doenças. Muito obrigado pela resposta. Úrsula, de que maneiras a senhora entende que a transfobia interfere no acesso de pessoas trans à saúde, especialmente quando se trata de exames preventivos e tratamentos adequados para doenças mais fortemente associadas a pessoas cis de um determinado gênero, como no caso do câncer de próstata, que muitos acreditam que afetam apenas homens cisgênero? Bom, meus caros, eu vejo que interfere completamente em diferentes níveis, sabe? Então, desde a recepção, onde muitas vezes o nome social, pronomes são desrespeitados, até na abordagem médica, que pode ser sempre muito impregnada de preconceitos cisnormativos, né? A verdade é que
esse tipo de coisa, independente de onde aconteça, essas coisas vão se somando e isso produz adiamento, produz desistência até na busca por cuidados preventivos. Então, muitos amigos meus relatam dificuldades, traumas, medo de ter que ir até algum serviço de saúde, trauma com o médico, inúmeras outras dificuldades. E a gente ouve e já ouviu cada história bizarra, cada coisa absurda de discriminação. E isso leva, por exemplo, a diagnósticos tardios de condições seríssimas, como tumores, câncer, porque a pessoa não vai acessar esse lugar para sofrer violência. A gente se cansa de sofrer esse tipo de violência. É doloroso. E tem mais, né? Se a gente. Se não existe se não existe a capacitação nem do tratamento básico da pessoa, imagina para informações de saúde, questões mais complexas que precisam ser passadas. As informações elas não dialogam com a realidade dessas pessoas que não são cisgênero. E aí um profissional pode nem, entre aspas assim, nem entender direito que tipo de informação que deve ser passada para aquela pessoa, como ela deve ser examinada, quais são as orientações que devem ser passadas a ela, por uma falta de treinamento. E é por isso que os serviços de saúde eles precisam ser reavaliados e reestruturados considerando essas perspectivas. Eu gosto muito das pesquisas e das produções de uma médica não binária, doutora em saúde coletiva lá pela UFSC, minha amiga Alemo Rica Rodrigues. Tem vários escritos interessantes sobre essa temática e eu, inclusive quando eu tenho a oportunidade de estar com os colegas da saúde coletiva em alguma aula ou algo assim, sempre trago esses textos de Alê, que eu acho que tem muitas contribuições que podem trazer para a gente, e enquanto uma pessoa trans não binária também tem muitas contribuições e muitas perspectivas de quem está dentro do sistema, né? Úrsula, obrigado pela resposta. Ainda nesse tópico, não há dúvidas que a população trans possui maior dificuldade em acessar o sistema público de saúde ao solicitarem serviços mais especializados, se não pela discriminação sofrida, em razão pela falta de preparo de profissionais da saúde para atendê-las. Doutora, qual a importância de um melhor preparo de profissionais da saúde para o atendimento da população trans? A senhora acredita que essa capacitação específica poderia aumentar a frequência de pessoas trans ao atendimento de saúde? Isso melhoraria a profilaxia de patologias tratáveis e curáveis no país, contribuindo para a garantia do direito a acesso à saúde, dignidade e vida das pessoas trans? Com certeza. Pessoas mais bem informadas, com conhecimento e principalmente com acesso às informações no que dizem respeito às questões, tanto da construção pessoal quanto às questões de saúde dessas pessoas, facilitaria e contribuiria muito para um melhor atendimento e adesão a estes procedimentos. Gosto de dizer sempre assim que nenhuma pessoa trans ou travesti, ao buscar pelo serviço de saúde, tem que ser diretamente direcionada a realizar testes de HIV/AIDS ou ISTs, como se fosse o único serviço que essas pessoas possam acessar. Muito obrigado, doutora. Úrsula, por que é tão importante que os profissionais da saúde sejam mais bem preparados para o atendimento de pessoas trans? E de que forma isso poderia não só aumentar a busca dessa população por atendimentos médicos e hospitalares, mas também contribuir para o combate de doenças tratáveis e curáveis no país, melhor garantindo os direitos à saúde, dignidade e vida das pessoas trans? É fundamental que profissionais de saúde sejam mais capacitados, não dá para negar, tem que ser pela via da capacitação. Então, os responsáveis pela gestão de políticas de saúde, eles devem buscar por treinamentos específicos, treinamentos que contemplem questões como nome social, compreensão das necessidades de saúde específicas das nossas populações e especialmente que desmistifique preconceitos que a gente sabe que muitas vezes estão enraizados no imaginário das pessoas, daquele profissional. Não tem culpa por aquilo, né? Então, essa capacitação, esse processo de capacitar os profissionais, literalmente poderia salvar vidas, gente. Pensemos, por exemplo, quando um serviço ele é acolhedor, ou quando você se sente respeitado por ser como quem você é, de alguma forma você acaba se sentindo mais seguro. E quando você sente alguma coisa diferente, algo que pode ser identificado como sintoma, você vai e busca ajuda o quanto antes nesse espaço. E isso está diretamente ligado à profilaxia de diversas doenças, né?
E o contrário também existe, como eu já vinha falando para vocês. Se o serviço não é acolhedor, você vai protelar cada vez mais. E aí, quando a gente pensa no cenário específico do Brasil, do nosso país, onde a expectativa de vida da população trans e travesti é drasticamente inferior à da média nacional, investimentos em um sistema de saúde inclusivo seria uma medida urgente, é uma medida urgente que precisa ser tomada para combater as desigualdades e promover efetiva justiça social, né? E, como eu disse, a capacitação dos profissionais ela deve passar por esse passo crucial de fortalecer, ou melhor, essa capacitação ela deve ser esse passo, esse primeiro passo crucial para fortalecer essa garantia de direitos humanos, essa garantia do acesso à saúde, e isso certamente vai produzir uma melhora não só em dados, em indicadores sobre saúde, como também pode impulsionar a luta por reconhecimento da dignidade de pessoas como eu. Muito obrigado pela resposta. A campanha do Novembro Azul, por ser voltada na maioria das vezes apenas para homens cisgêneros, não alcança pessoas trans, que podem acabar não sabendo que precisam fazer os exames regulares para a prevenção do câncer de próstata, ou acreditando em noções comuns equivocadas, como de que as pessoas que fazem tratamentos hormonais ou cirurgias para a transição de gênero não precisam mais se preocupar com o câncer de próstata, o que é errado, uma vez que o tratamento hormonal não elimina o risco de câncer de próstata e que a cirurgia de redesignação de sexo mantém a próstata intacta, como explica o médico Ubirajara Barroso Júnior, chefe de divisão de cirurgia urológica e construtora do Hospital da Universidade Federal da Bahia, a SFBA. Doutora, com isso em mente, o que a senhora acredita que tornaria a campanha do Novembro Azul efetivamente mais inclusiva? Bastaria tirar qualquer referência a gênero da campanha, voltando ela para pessoas com próstata no geral, como alguns profissionais sugerem, ou seria importante um foco específico nessa população, como campanhas próprias direcionadas a pessoas trans e com a capacitação especial dos profissionais de saúde para garantir o atendimento de suas demandas específicas? Essa campanha deveria seguir a lógica de uma prevenção para pessoas com próstatas, sejam elas cis ou trans. Assim como é o programa da dignidade menstrual, onde se foca em pessoas que menstruam e não apenas mulheres. Muito obrigado, doutora. Úrsula, e para você? O que tornaria as campanhas como a do Novembro Azul menos excludentes? Não dá para ficar repetindo uma mesma abordagem cisnormativa que exclui corpos de pessoas trans, exclui corpos de pessoas travestis, não binárias. Absolutamente não dá. A gente precisa ter uma mudança drástica na orientação de campanhas de saúde, adotando cada vez mais uma visão que reconheça a diversidade de corporalidades. E aí isso começa, inclusive, na comunicação. Como a gente pode utilizar, por exemplo, termos como pessoa com próstata, para se referir a homens cis, mulheres trans, pessoas não binárias e qualquer outra, independente da identidade, que possua essa corporalidade sem produzir nenhum tipo de exclusão. Outra forma é a gente garantir que as peças publicitárias dessas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, ou chamem como vão chamar, elas representem pessoas trans e não binárias com respeito. A gente precisa se sentir representado, precisa sentir que aquilo é pra gente, as populações precisam se enxergar naquilo. E aí a gente vai normalizando com isso o acesso dessa população à saúde e vai incentivando com isso o autocuidado e quebrando, pouco a pouco, ou talvez muito a muito, estigmas, né? Então dá pra gente pensar em ações práticas de inclusão também, né? Materiais educativos direcionados a profissionais de saúde, a própria capacitação que eu falei anteriormente, né? Tudo isso tem a ver com uma lógica de universalização do direito à saúde, né? E a própria Articulação Brasileira Não Binária, a ABRAMB, que eu faço parte, possui alguns materiais educativos que a gente costuma utilizar quando acessamos esses espaços, quando vamos levantar uma pauta sobre acesso à saúde, por exemplo. E eu tenho visto que cada vez mais tem surgido grupos, páginas que têm produzido materiais sobre isso. Então, a gente devia se apropriar. Eu penso que a gente devia se apropriar desses conhecimentos e fazer chegar nos espaços que precisa chegar. Porque só assim a gente pode criar mudança de verdade e efetivamente salvar a vida dessas pessoas. Senhoras, muito obrigado por terem acertado participar dessa entrevista e eu agradeço demais pelas respostas. Novamente, muito, muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção.
Foi muito bom estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho das nossas perspectivas de vida, de existência, e eu penso que é sempre um prazer poder ajudar a disseminar conhecimento sobre as nossas populações, né? Buscar essa luta pela vida digna. Seguimos nessa luta. Isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vou te fazer um convite. Siga o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos que a gente posta sobre direito e saber quando vai sair o próximo episódio do podcast. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do Jusconexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam Augusto Henrique, Fernando Iocomiso, Rafaela de Oliveira, Heitor Duarte, Isabela Borges, Isabela Sáliba, Roberta Colácio e Júlia Calipo, sob supervisão dos professores Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Fernando Iocomiso. E eu sou Augusto Brandão. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.